O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus esteja aí com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos firmes aí nesse nosso propósito, não é, de leitura completa da Bíblia inteira, não é de capa a capa. Você tem nos acompanhado aí? Como é que você tem sentido aí, ouvinte, essa caminhada, não é? Você vê que é uma caminhada longa, mas uma caminhada muito prazerosa, não é? Uma caminhada muito gostosa, onde a gente consegue aí obter do nosso Paizinho Celestial todo tipo de orientação, todo tipo de direção para a nossa vida, não é? Todo tipo de... A gente vê o tamanho do amor do Pai, não é? Uma coisa assim maravilhosa, através dessas palavras abençoadas, através dessas palavras que Deus vem ministrar no nosso coração. Então, hoje também teremos mais um passo, né, dessa nossa caminhada. Nós já estamos aí, você já pode abrir a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 11, ok? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 25, ok? Então já abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 25. E nós vamos falar aqui a respeito da salvação de Israel, não é? A gente viu aqui, nesses últimos programas, o apóstolo Paulo falando um bocado para o povo de Israel, se dirigindo muito para o povo de Israel, principalmente fazendo essa comparação, não é? Essa comparação do povo de Israel com os outros povos, que são chamados os gentios. Então, que comparação é essa? A gente sabe que, e nós vamos aprender mais ainda quando chegarmos ali no Velho Testamento, que a gente viu só o comecinho de Gênesis, né? Capítulo 1, 2 e 3, que é o primeiro livro da Bíblia. Depois, aqui na nossa jornada, a gente agora que já está no programa número 129, olha só, são 129 programas, contando com esse, de caminhada na Bíblia. E durante esses 129 programas, nós vimos o comecinho de Gênesis, né? Capítulos 1, 2 e 3, para a gente entender a criação do mundo, a criação do ser humano e como o ser humano decidiu viver longe da orientação de Deus. E aí deu no que deu, né? A gente vê como é a humanidade, não é? A violência, como é tudo que nós temos que enfrentar a cada dia. E aí nós já pulamos para a solução desse problema, que foi a partir do Novo Testamento, com o Verbo, a palavra de Deus, que veio ao mundo, se fez carne e se chamou Jesus Cristo. Então, já pulamos, aí já lemos juntos os evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, já lemos Atos dos Apóstolos, e agora já estamos aí bem avançados no primeiro livro de ensino, não é, chamado o primeiro livro de doutrina, não é? Doutrina significa ensino, você que nos acompanha já sabe, que é essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então é interessante que a gente vai ver que depois que o ser humano decidiu viver longe de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, não é? Nós aprendemos isso. Então a humanidade realmente entrou num parafuso, a violência, a maldade se multiplicando, até que você já ouviu falar que houve o dilúvio, não é? Deus destruiu tudo com águas
inundação, não é, de todo o mundo, e ali morreu toda a humanidade, menos a família de Noé, não é? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. E dali se começou então uma nova humanidade. E aí qual foi o que aconteceu a partir daí, não é? A humanidade, ela continuou a se deteriorar, não é? Com o aumento da maldade, com o aumento da violência. E Deus fez o quê? Deus tinha prometido que não ia mais uma vez acabar com a humanidade através de dilúvio. Deus prometeu que não. Então o que fez Deus? Deus encontrou um homem que ele percebeu nesse ser humano que havia uma abertura no seu coração, uma abertura sincera para receber a presença de Deus, para receber direção de Deus. E então Deus se apresentou a esse homem. Esse homem se chamava Abraão. E Deus fez uma promessa para esse homem. Deus disse que geraria a partir desse homem, né, os filhos desse homem gerariam uma nação, uma grande nação, e que essa nação seria o povo com quem Deus se comunicaria diretamente, com quem Deus iria falar, para quem Deus iria dar todas as suas orientações, as suas leis, né? Então, é daí que nasce o povo de Israel, né? Esse homem Abraão, ele creu, ele acreditou nessa promessa. Nós vamos ver tudo isso quando a gente voltar lá para o livro de Gênesis. E a partir do livro de Gênesis, passando por todo o Velho Testamento, todos os 39 livros, né, do Velho Testamento, a gente vai ver que esses livros vão nos contar como foi a história desse povo, do povo de Israel, do povo hebreu. Como foi essa história. E também, quando Deus fez essa promessa para Abraão, Deus disse assim: olha, Abraão, eu não só vou criar um povo a partir de você. Agora você imagine, ouvinte, Abraão, ele já era velhinho quando Deus fez essa promessa. Abraão tinha 75 anos. E a sua esposa Sara, que tinha 65 anos na época, era estéril. Já pensou? Não podia ter filhos. E essa promessa veio se cumprir, a Sara veio ficar grávida quando Abraão já tinha 99 anos e Sara 89 anos. Imagine, né? 24 anos depois ela veio ficar grávida. E um ano depois, mais ou menos, Abraão já com 100 anos, Sara com 90, se cumpriu a promessa e nasceu esse filho, chamado Filho da Promessa, o Isaque, né? Que quer dizer riso. Então veja que coisa bacana. A partir de um casal que não podia ter filhos, Deus abençoou e não só criou o povo de Israel a partir daí para derramar nesse povo todo o seu carinho, todo o seu amor, toda a sua instrução, todo o seu cuidado, como também Deus disse a Abraão assim: olha, Abraão, através da tua família todas as nações serão abençoadas. Então está aí, porque hoje nós aqui no Brasil, que não somos judeus, né, nós somos gentios. Por que nós somos abençoados, né? Graças a Deus ter criado essa nação a partir de Abraão, ter derramado nessa nação toda a sua palavra, que hoje é o nosso Velho Testamento, e ter vindo aqui na terra o próprio Deus, ter se esvaziado da sua condição de Deus, né? E ter nascido aqui com o nome de Jesus Cristo. E vamos lembrar que o nosso querido Jesus, na sua descendência, nos seus antepassados humanos, ele era descendente de Israel, era judeu, né? Então por isso que o próprio Jesus nos ensina que a salvação vem dos judeus. Jesus ensina isso, a salvação vem dos judeus.
porque ele também era judeu. Na sua natureza humana, Jesus Cristo era judeu também. Por isso que nós temos que ter todo o carinho com o povo de Israel, com o povo judeu, por isso que são nossos irmãos, né? Nós é que somos irmãos deles, né? E aqui o apóstolo Paulo estava falando aqui até o verso 24 do capítulo 11 de Romanos. Paulo estava falando justamente isso, que é como se Deus fosse a árvore, os galinhos originais são o povo de Israel, e nós que estamos aqui, chegamos depois, né? Fomos adotados, somos filhos adotados, mas somos amados na mesma medida, igualmente em relação aos filhos naturais. E aqui Paulo diz que nós somos como se Deus fosse uma árvore, Israel seria os galinhos naturais e nós somos os galinhos enxertados. Não sei se você já viu naqueles programas, né, Globo Rural, aqueles programas que mostram como é a agricultura. Não sei se você sabe disso, mas é possível, né? Você pegar um galinho de uma planta, um galho, e enxertar, né? Você faz um buraquinho ali no caule, não é? De outra planta, enxerta esse galho, amarra ali direitinho, daqui a pouco aquele galinho se liga ali, se conecta nessa planta nova e ele começa a receber alimento e dar fruto, né? Então, nós somos esse galinho aí, né? Somos esse galho enxertado. Então, Paulo agora vai começar a falar, a partir do verso 25, justamente sobre a salvação de Israel, né? Então, vamos ver aqui o que Paulo vai nos falar. Diz assim a Bíblia, Romanos, capítulo 11, versículo 25. Acompanha aí na sua Bíblia, acompanha comigo aqui. Diz assim, Paulo dizendo: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Presunçosos quer dizer bestas, quer dizer metidos, né? Então, qual é o mistério? Ele vai dizer aqui, 2 pontinhos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Olha só, o que Paulo está dizendo aqui? Ver o livro de Romanos é interessante porque cada versículo traz consigo muita revelação de Deus. Paulo está dizendo que Israel, a nação de Israel, o povo judeu, ele tem experimentado, desde que Jesus veio, há 1990 anos atrás, 1980 anos, quase 2000 anos atrás, Jesus veio, se apresentou como o Messias, o Salvador, aquele que era o prometido, né, para o povo de Israel. Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento que falava sobre a vinda do Messias. Jesus cumpriu, mas o povo de Israel, principalmente devido à sua liderança religiosa, não aceitou Jesus como sendo o Messias, não aceitou. Então o que aconteceu? O que Paulo está dizendo aqui quando diz Israel experimentou um endurecimento em parte? Desde que Jesus veio há 2000 anos atrás, que Israel está com o coração endurecido. A nação de Israel, em sua grande maioria, ainda espera pela chegada do Messias. Não reconhece que Jesus foi o Messias que veio. Só que Paulo diz assim, Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios. Então vamos entender o que é isso. Significa dizer o seguinte, que o povo de Israel não vai ficar para sempre com esse coração resistente a reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Não vai. Vai ficar endurecido apenas até que chegue a plenitude. O que é plenitude? Né? O que é plenitude? Plenitude, ouvinte, você sabe o que é? Vem da palavra pleno, que quer dizer cheio, completo, né? Então Paulo está dizendo que Israel só vai ficar endurecido até que chegue à plenitude dos gentios. Gentios somos nós, que não somos judeus, não somos de Israel. Então,
Paulo, em outras palavras, está dizendo, olha, por enquanto o evangelho está sendo pregado aos gentios. Ainda não está completa essa missão. Quando essa missão estiver completa, aí sim o povo de Israel vai ter o coração quebrantado pelo nosso Deus. Olha que profecia bonita, não é? Paulo está fazendo aqui. E é uma profecia dirigida pelo Espírito Santo, né? Então, eu creio plenamente nisso aqui que Paulo está nos ensinando. E no verso 26 ele diz, e assim todo o Israel será salvo. Que lindo, né? Como está escrito. Aí ele vai citar aqui um trechinho das Escrituras. Ele vai dizer, está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Olha, virá de Sião, lá de Jerusalém, o Redentor. É Jesus, né? Que desviará de Jacó a impiedade. Quer dizer, que vai tirar do caminho de Jacó. Jacó era a pessoa que Deus mudou o nome dele para Israel. Então, Jacó é o pai da nação de Israel. Então, Paulo está dizendo, olha, vai vir, Jesus vai voltar, em outras palavras, e vai tirar o povo de Israel desse caminho, que é um caminho de impiedade, de injustiça. E no verso 27 ele diz, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Olha que bonito. Esse trecho aqui que Paulo está citando é um trecho bastante presente no Velho Testamento. Ele está citando aqui, esse trecho está no livro do profeta Isaías, olha, que escreveu aí 700 anos antes de Jesus. Isaías, capítulo 59, versículo 20 e 21. Também Isaías, capítulo 27, versículo 9. E também Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34. Então está aqui o apóstolo Paulo relembrando essa promessa que Deus fez. Essa promessa dizendo, olha, porque você sabe que nós temos essa esperança, né? Inclusive você que for hoje à noite lá, hoje é quinta-feira, né? Não vamos esquecer, hoje é dia de estarmos juntos ali na Requinte Recepções, e você vai saber mais sobre essa segunda vinda de Jesus. Jesus já veio a primeira vez, né, como uma pessoa humilde, né, sem nenhuma pompa, sem nenhuma corte de rei. Veio, foi para a cruz, morreu, ressuscitou, está nos céus. Mas ele vai vir a segunda vez. E nós vamos hoje falar para você sobre essa segunda vinda de Jesus. Você tem dúvidas sobre isso? Por que ele vai vir? Quando ele vai vir? Como ele vai vir? O que ele vai fazer nessa segunda vinda? Não é? Então aqui o apóstolo Paulo está tratando desse assunto também, dizendo que quando chegar esse tempo, o povo de Israel terá sim o seu coração quebrantado por Deus. E aí Paulo continua no verso 28, dizendo assim, ó, quanto ao Evangelho, o Evangelho quer dizer o quê? Você já sabe que Evangelho é uma palavra grega, quer dizer boa notícia, não é? Qual é a boa notícia? O nosso Deus veio à Terra sabendo que a gente não conseguiria, com as nossas obras, pagar o preço do nosso pecado, sabendo que a gente não conseguiria ter paz com Deus apenas fazendo boas obras, então ele veio, nosso Deus se fez carne, cumpriu toda a lei e mesmo inocente pagou o preço no nosso lugar. Esse é o Evangelho. O Evangelho é simples assim. O que a gente tem que fazer então para ter na nossa vida esse perdão de Jesus? A gente tem que primeiro se arrepender da vida que levamos, reconhecer a nossa incapacidade de ter paz com Deus, com a nossa própria capacidade, e assim recebermos em nossa vida Jesus como Senhor, único Senhor e como único Salvador. Pronto, esse é o Evangelho. Você falou isso, pregou o Evangelho. E aí Paulo está dizendo, quanto ao Evangelho, quanto a isso que a gente está falando aqui, eles são inimigos por causa de vocês. Olha que bacana. Eles aqui, Paulo está falando do povo de Israel.
o povo de Israel está endurecido, em outras palavras, Paulo está dizendo, para que nós, gentios, que não somos de Israel, tivéssemos a oportunidade de receber essa salvação, essa boa notícia. Tanto é que você vê que quando Paulo chegava numa cidade, ele ia logo primeiro pregar o evangelho para os judeus. Primeiro ele ia para a sinagoga. Chegando lá, pregava, e normalmente no primeiro dia era uma bênção, o pessoal gostava. No segundo dia já era bronca, já tinha um pessoal invejoso, um pessoal que começava a combater, e quase sempre Paulo e seus colegas de evangelismo eram expulsos da sinagoga. Então só aí eles iam então pregar o evangelho para o resto do povo da cidade, o povo que não era judeu. Então é exatamente o que Paulo está dizendo aqui no verso 28, ele dizendo: quanto ao evangelho, eles, quer dizer, os judeus, são inimigos por causa de vocês, de nós, gentios. Mas Paulo segue dizendo: mas quanto à eleição, quer dizer, quanto a serem escolhidos por Deus, são amados por causa dos patriarcas. Olha, quer dizer, o povo de Israel é amado por conta dos patriarcas. O que é patriarca, pastor? É a pessoa que deu origem àquela família ou àquele povo. Então, quem são os patriarcas do povo de Israel? É aquele homem que eu falei para vocês, chamado Abraão, não é? Que foi o primeiro. Teve seu filho chamado Isaque, é o segundo patriarca. Isaque teve seu filho chamado Jacó, e a partir de Jacó foi que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E aí Jacó teve lá seus 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Então esses são os patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. No Velho Testamento, várias vezes, quando Deus se apresenta, por exemplo, quando se apresentou a Moisés, ele diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não é? Então esses são os patriarcas. Então Paulo está dizendo aqui que por causa da fidelidade desses patriarcas a Deus, é que os seus filhos, povo de Israel, são escolhidos de Deus. Veja que bonito, né? A importância aí dos pais serem fiéis. Veja que ele está falando isso aqui para o povo de Israel, mas podemos comparar com a nossa vida, né? Se você é um pai, uma mãe que é fiel a Deus, a grande chance aí dos seus filhos receberem essa herança espiritual, verem em você um exemplo, não é? E aí você abençoar os seus filhos com o seu procedimento, não é? Isso é muito importante. E aí Paulo diz então: mas quanto à eleição, não é? O povo de Israel são amados por causa dos patriarcas. Verso 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso é boa, né? Falando aqui para o povo de Israel que os dons que Deus derramou sobre esse povo, que o chamado que Deus derramou sobre esse povo para ser o seu povo, não é? São irrevogáveis. Quer dizer, Deus não vai anular esses dons, nem esse chamado do povo de Israel. Isso você vê na prática, não é? O povo mais perseguido da história da humanidade. Desde sempre é um povo perseguido, desde que foi aprisionado no Egito. É um povo perseguido, já foi perseguido, já tentaram eliminar os judeus várias vezes, já expulsaram os judeus, já mataram, já perseguiram, e os judeus estão sempre, não é, naquele pedacinho pequeno de terra ali em Israel, sempre prosperando. Onde vão, prosperam, não é? Ali em Israel, no século XX, foram cercados várias vezes por outros povos que queriam matá-los, exterminá-los. Já lutaram várias guerras antigas e modernas em grande desvantagem, não é? Seu exército ali, desvantagem de 10-1. O inimigo tinha 10 vezes mais soldados do que Israel, e Israel venceu. Então, isso é a prova do que Deus diz aqui, ó: pois os dons e o chamado de Deus para esse povo são irrevogáveis.
mesmo eles não aceitando aí o Messias, Jesus Cristo, né? Muito bem, glória a Deus. Vamos continuar vendo aqui o que Paulo fala mais aqui ao povo de Israel, mas é já já, tá bom? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho, a gente continua, tá bom? Por enquanto você fica aí ouvindo esses louvores maravilhosos e daqui a pouquinho a gente volta. Fica na paz, na graça de Jesus, até já já. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E nós estávamos, lendo, paramos ali em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 29. Então veja que bacana, não é? Paulo estava dizendo aqui que, lendo um pedacinho do 28, né? Quanto à eleição, o povo de Israel, não é? São amados por causa dos patriarcas. Falamos aí, não é? Abraão, Isaque e Jacó. E Paulo diz assim no verso 29, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis para o povo de Israel, não é? Então Deus jamais vai anular essa escolha do povo de Israel como seu povo para os seus primeiros filhos, não é? Isso por amor aos antepassados do povo de Israel, aos patriarcas, a Abraão, a Isaque e a Jacó, não é? Que Deus mudou o nome para Israel. Então Paulo agora vai seguir fazendo uma comparação com a gente, com os gentios, dizendo assim, no verso 30, assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, os judeus, né? Assim também agora eles, os judeus, se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. O que é isso, pastor? Está dizendo assim, olha, o povo de Israel agora é um povo, durante esse tempo, né, desde a época de Jesus até hoje, como o povo de Israel rejeitou a palavra, o evangelho, não é? A chegada de Jesus como Messias, eles rejeitaram. Então, nós fomos abençoados com isso, porque como eles rejeitaram, Deus então dirigiu os seus ministros para nós, que não somos judeus. Mas agora que nós
fomos evangelizados e aceitamos o Deus de Israel como nosso único Deus, então agora o que acontece? Um retorno. Você vê hoje como a humanidade que é cristã, como ama o povo de Israel, como evangeliza o povo de Israel, não é? E à medida que o evangelho vai avançando mundo afora, você vê nos últimos 50 anos como avançou o evangelho, não é? Principalmente com essas inovações tecnológicas do rádio, não é? Como nós estamos falando agora pelo rádio, da televisão, da internet. Então, como rapidamente o evangelho tem avançado pelo mundo. E aí, Paulo está nos falando isso. Olha, quando chegar aí a se completar a missão que Jesus falou de pregar o evangelho por todo o mundo e a toda criatura, aí sim o povo de Israel receberá também essa misericórdia de Deus. E aí no verso 32, Paulo diz: pois Deus colocou todos sob a desobediência, diz o povo de Israel. Diz aqui o apóstolo Paulo: pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Então, bacana, né? Tanto os judeus como nós que somos gentios, né? Que não somos judeus, estamos todos debaixo da desobediência para que Deus possa mostrar sua misericórdia para todos nós. E aí, logo agora a seguir, Paulo ele vai fazer aqui uma linda citação, vai entoar, vai cantar um lindo hino de louvor. Coisa linda mesmo. Paulo vai citar um trecho belíssimo que está no livro do profeta Isaías, olha, de novo, que escreveu esse livro dele profético há 700 anos antes de Jesus nascer. Então já estamos no ano 2017, quer dizer, há 2.717 anos, Isaías escreveu essas palavras. Em Isaías, capítulo 40, versículo 13, Paulo vai citar agora em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim, Paulo dizendo para Deus, repetindo o que Isaías disse para Deus, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha, eu vou ler de novo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Olha aí. Lindo, né? Porque pastor não entendia essas palavras. Vamos lá. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo dizendo, né, repetindo Isaías, como o conhecimento, a sabedoria e a riqueza de Deus, como são profundos, né? Como Deus é completo, é total, é profundo. Quanto mais a gente mergulha para conhecer a Deus, quanto mais tempo você dedica, mais você conhece. Isso não acaba nunca, é fantástico. É incrível como você vai buscando de Deus, Deus vai se revelando e você vai aprendendo mais e mais e mais. E Paulo segue dizendo, repetindo Isaías, quão insondáveis são os seus juízos. Quer dizer, insondável é o contrário de sondável. Sondável é alguma coisa que você consegue sondar, que você consegue entender em detalhes, conhecer em detalhes. Então Paulo está dizendo que os juízos, os julgamentos de Deus são insondáveis, quer dizer, a gente não consegue entender. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Poxa, por que o povo de Israel ficou com o coração duro, não é? Por que Deus julgou assim, julgou assado? É porque Deus tem todas as informações sobre aquele caso, sabe, queridos? Deus, ele é
onisciente, ele sabe todas as informações e a gente não sabe tudo. Não sei se você já passou por um problema desse. Muitas vezes você fica sabendo de um caso na família, às vezes na sua família, de alguém que fez alguma coisa que você julga como errada e você já sentencia logo a pessoa e diz: fulano fez errado demais, fez assim, 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 tá todo errado, você já julga logo. Mas muitas vezes você julga sem conhecer todas as informações daquele caso, não é? E aí muitas vezes quando você vai conversar direitinho com o fulano ou com outras pessoas que participaram daquele caso, aí você descobre, não é? Você vê: eita, eu não sabia, rapaz, que ele fez isso porque aconteceu tal coisa antes. Aí eu já, sabendo agora dessa informação, eu já mudo minha opinião e já acho que fulano, na verdade, ele não cometeu uma injustiça. Veja que coisa. Então é isso. A gente, por isso que Deus fala para a gente, ser humano, não julgar ninguém. Porque a gente nunca sabe o que vai lá no mais profundo do coração de cada pessoa, mas Deus sabe. Por isso, então, que Paulo diz aqui: quão insondáveis são os seus juízos, não é? E Paulo segue dizendo: e inescrutáveis os seus caminhos. Eita, pastor, o que é inescrutável? Uma coisa que é escrutável é uma coisa que é esmiuçada, que é possível você, da mesma maneira, assim, criticar em detalhes, não é? Como se fosse uma coisa criticável. E aqui Paulo está dizendo: os seus caminhos, ó Deus, são incriticáveis, como se existisse essa palavra. Não dá, em outras palavras, Deus, não dá para a gente criticar os caminhos que o Senhor coloca para a gente. Em outras palavras, sendo mais claro, Deus, não podemos murmurar, não podemos resmungar, não podemos reclamar. Nós temos que viver buscando a orientação de Deus, a direção de Deus e dando glória, queridos ouvintes, dando glória a Deus. Esteja tudo bem, esteja com problema, está difícil, está fácil, não importa. Você segue vivendo, dando glória a Deus. É isso que Deus quer ministrar na nossa vida. É isso que Deus quer falar ao nosso coração, para a gente parar. Se você é aquela pessoa, eu posso falar porque eu era assim, antes de me render a Jesus Cristo, de me arrepender, eu era desses que criticava as coisas de Deus, criticava os ministros e ministras do Evangelho e questionava em tudo as coisas de Deus, não é? E eu não sabia, engraçado, eu questionava, mas não lia a palavra de Deus. Quer dizer, como é que você pode questionar algo que você nem conhece? É uma audácia, né? Mas é assim que a gente é, né? Quando a gente, antes da gente perceber quem somos de verdade, né? Antes da gente se arrepender, se quebrantar diante de Deus, a gente muitas vezes tem uma postura arrogante, né? Queixinho levantado assim, cheio de moral, né? Cheio de sabedoria, entre aspas, né? Sabedoria falsa do mundo, querendo questionar Deus, vê, sem nem conhecer. Já é uma coisa errada, né? Você não pode questionar alguma coisa que você nem conhece, né? Então, venha conhecer primeiro, depois faça seus questionamentos, né? Então é isso que Paulo está dizendo, né? Repetindo aqui o verso 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Tem até um louvor do Nani Azevedo, né? Que diz assim: ó profundidade da riqueza, fonte da sabedoria e do conhecimento, quão insondáveis. Aí vai, tirado desse trecho aqui. Um louvor belíssimo. Se você encontrar aí no serviço de música, no Spotify, no Apple Music, é muito bom para você ouvir, muito interessante. E aí ele segue dizendo aqui, ó, no verso 34: quem conheceu a mente do Senhor? Ou
quem foi o seu conselheiro? Citando novamente o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13. Paulo aqui dizendo em Romanos 11, 34, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Em outras palavras, quem foi que ensinou a Deus, né? Ninguém ensinou a Deus. Deus é quem é a origem de todas as coisas. Verso 35. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Paulo perguntando aqui, citando de novo Isaías. Quem foi? Por acaso alguém deu alguma coisa a Deus que Deus tenha débito com alguém? Não. Pelo contrário, né? Tudo que nós temos, nós é que recebemos de Deus, a nossa vida, o nosso fôlego de vida. Nós é que recebemos, nós é que somos devedores a Deus, né? Ele não deve nada a gente, absolutamente nada. Mesmo assim, Ele nos ama e quer estar conosco e nos salvar, né? Verso 36, Paulo segue dizendo, pois dele, quer dizer, de Deus, de Jesus, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia, olha aí. Pois dele, para Ele, e dele, aliás, pois dele, por Ele, e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Então está aqui escrito na palavra, olha, todas as coisas, a terra, o céu, os animais, as plantas, as aves, os peixes, né? Os animais domésticos, os seres humanos, nós, os anjos, tudo foi feito por Deus, tudo é dele, tudo foi feito por Ele e tudo foi feito para Ele. Então qual é o recadinho aqui do apóstolo Paulo, né? Você que acha que é dono das coisas, né? Às vezes a pessoa compra uma casa, compra uma terrinha, um terreninho, né? Um terreninho ali, fica todo prosa, né? Ah, eu sou o dono, esse pedaço de terra é meu. É não, querido. Não é não. Esse pedaço de terra é tudo que você tem, seu carro, sua bicicleta, sua moto, seu patinete, sua cadeira da sua sala, a sua vida, tudo isso é de Deus, pertence a Ele. Concorde você ou não, queira você ou não, é de Deus. E tudo isso vai ser transformado. Nada disso vai ficar aí, né? Não vai, na verdade. A nossa vida, nosso corpinho mesmo não vai ficar, né? Vai chegar um dia que a gente vai morrer. Esse corpinho vai morrer. Quem segue para Deus é o Espírito com a nossa alma, com a nossa mente, o nosso conhecimento, nossas lembranças. Também a nossa terra não vai ficar, não. Quantas terras você já viu que hoje já não existem mais, né? Ou foram inundadas, ou foram destruídas, ou quantas cidades da antiguidade que você estudou no colégio, que eram cidades prósperas, ricas, e que hoje não resta nada dessas cidades, está tudo debaixo da terra. Já tem outra cidade em cima daquela que antes era uma grande cidade. Então, é isso aí. Tudo é dele, é de Deus, é por Ele, é para Ele. Inclusive a gente. Quando a gente entende isso, a gente vive uma vida de qualidade, sabe? Para de ficar apegado às coisas, para de guardar treco. Você que guarda treco, guarda tralha, você tem coisa na sua casa de 30 anos atrás que você guarda. Não, porque isso aqui foi fulano que deu. Daqui a pouco sua casa é amontoada de tralha, de troço. Passe para frente, não está usando, dê para alguém usar. Nada disso vai ficar, se desapegue mesmo, como diz aquele comercial, né, daquele site que vende coisas, né, que a pessoa vende as coisas, se desapegue mesmo. E Paulo segue diante dessa realidade que ele apresenta, né, que tudo é dele, de Deus, por ele e para ele. Paulo encerra aqui o capítulo 11 de Romanos, já começa o capítulo 12, versículo 1, dizendo assim, portanto, né, portanto quer dizer o quê, queridos? Desse modo, né, dessa maneira, em outras palavras, como tudo é de Deus, então, né, Paulo diz, portanto, irmãos, rogo-lhes, em Romanos 12:1, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, olha aí para você e para mim, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Então Paulo está dizendo, eu rogo, irmãos, ó, diante disso, como tudo é de Deus e é para Ele, inclusive você e eu, então se ofereça a Deus, ofereça seu corpo, sua vida. É o que, pastor? É para eu me matar em sacrifício? Não, é para você oferecer a sua vida, para você viver de acordo com as orientações de Deus. Paulo diz que quando você faz isso, isso é um verdadeiro sacrifício agradável a Deus. É você anular a sua vontade e dizer, não, agora eu vou viver realmente conforme a Bíblia manda eu viver. Agora eu vou viver mesmo desse jeito, né? E Paulo diz que esse é o nosso culto racional a Deus. Ou seja, o que é um culto racional? É um culto que você está fazendo com a razão. Você não é uma coisa que é doidice, nem é assim, fanatismo, né? Muita gente chama você de fanático porque você vive de acordo com a Bíblia. Não é fanatismo, pelo contrário, é razão, é racional, é você no seu raciocínio, não é? Na sua razão, dizendo, eu entendi Deus, eu entendi, pastor, eu tenho que viver conforme a Bíblia, eu entendi a Bíblia. É por isso que a gente faz esse programa, é por isso que os irmãos estão aqui pregando, para você entender e não apenas aceitar. Não, eu aceito, eu não entendi nada, mas eu aceito. Não. Deus quer que você entenda o porquê das coisas e faça com a sua cabeça mesmo. Você faça sabendo, obedeça a Deus, sabendo o que você está fazendo. Você entende? E aí Paulo continua com um dos versículos mais famosos da Bíblia, que é esse Romanos 12:2 agora. Ele diz, não se amoldem, quer dizer, não tome a forma, não é? Não fique igual. Ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha que importantíssima orientação para nós. Não fique igual ao padrão deste mundo. Pastor, qual é o padrão deste mundo? Qual é o padrão, irmãos? Qual é o padrão que as pessoas estão vivendo por aí? Qual é o padrão dominante? Minta, se for para você conseguir alguma coisa, não é esse o padrão? Roube, se você puder, se ninguém estiver olhando, não é esse o padrão? Quando a polícia militar está de greve, o que acontece? Gente que não é ladrão, não tem a profissão de roubar, sente que a polícia não está ali, invade a loja e leva, e saqueia. Olha aí. Esse é o padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? Mate os bebês indefesos. Aborto? Pode matar. Não quer ter o filho? Deixa, vai, aborta, depois tem outro. Não é esse o padrão do mundo? É diferente do padrão de Deus, que é o padrão de vida. Ali é um ser humano que está ali. A diferença do bebê dentro da barriga. É só porque você não está vendo? É porque está dentro da barriga, mas está lá um ser humano, como eu e você. A diferença da gente para ele é só o tempo passar e a comida que ele vai receber. Só isso. Qual é o padrão do mundo? Padrão do mundo. Sensualidade. Todo mundo andando sensual, semi-nu, para chamar a atenção. Mesmo quem é casado, quem é casada. Qual é o padrão do mundo? Traição, adultério, ninguém é de ninguém, vale tudo, todo mundo com todo mundo, não é? Esse é o padrão do mundo. Então o que é que Paulo está dizendo? Não se amolde, não tome a forma, não obedeça ao padrão deste mundo, mas, ele diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Tá vendo aí, ouvintes? Transforme-se pela renovação da sua mente. Veja que o Evangelho, você crer no Evangelho, é uma questão de fé, é verdade. Mas antes você tem que entender o porquê crer no Evangelho. Pastor, por que eu tenho que me arrepender? Porque você está vivendo longe do que seu Pai Celestial quer que você faça, está desobedecendo. E por que eu não posso, com as minhas próprias boas obras, ficar bem com o papai lá do céu? Porque a gente não tem condição de cumprir toda a lei que ele deixou para a gente cumprir. Ele deixou a lei justamente para mostrar para a gente que sozinho não dá para a gente cumprir. Então qual é a sua? E por que eu tenho que aceitar Jesus? Porque Jesus é Deus que desceu do céu, se esvaziou
veio ser 100% homem, veio cumprir a lei no nosso lugar, que a gente não conseguia, e mesmo inocente recebeu o castigo que a gente merecia. Então, por isso que você deve aceitar, se arrepender e aceitar Jesus, que Jesus seja o Senhor e o seu Salvador. Você está entendendo? Isso é a renovação da nossa mente. Como Paulo falou, culto racional. A gente faz porque a gente entende o porquê que é para fazer. Estão entendendo? A gente não obedece ao padrão desse mundo. Não é porque Deus mandou, eu vou fazer. Deus mandou, eu tenho que fazer. Mas eu entendo porque Deus mandou a gente não adulterar, porque Deus mandou a gente não matar crianças, porque Deus mandou a gente não mentir, porque Deus mandou a gente não roubar. Porque Deus sabe que isso faz mal para nós. Deus sabe que isso atrapalha a nossa vida. Deus sabe que isso faz a gente estabelecer uma aliança com o diabo. Deus sabe. Então é por isso que ele diz, não obedeçam ao padrão desse mundo. Vocês entendem? E é aqui que Paulo fala. E renovar, mas transformem-se, mude, renove a sua mente. Coisas que você antes fazia. CD pirata. Ah, pastor, eu compro mesmo, porque o CD é muito caro, o pirata é R$5. Está errado, ouvinte. Você está roubando o dinheiro que era para aquele artista, para aquele cantor, e você está roubando o dinheiro dos impostos, que é de toda a sociedade. Ah, pastor, mas o governo é ladrão, vai fazer errado com os impostos. Mas e porque o governo é ladrão, você vai ser ladrão também? É assim que a gente resolve as coisas? Não. Ah, mas se não for assim, eu não tenho dinheiro para comprar. Então, economize o seu dinheirinho para comprar o CD. Ou então, assine um serviço de música, como eu faço. Por exemplo, eu pago, acho que R$16 por mês e assino um serviço de música, que ali eu posso, é um serviço legalizado, eu posso ouvir a música que eu quiser pela internet, posso baixar, inclusive no ministério, dia de hoje, quinta-feira, a gente põe as músicas desse serviço, e você baixa o louvor que você quiser, até 3.000 músicas, e cada vez que você ouve a música, aquele artista, aquele cantor, ele recebe uns centavinhos lá de reais, e aí se muita gente ouve a música, ele então consegue sobreviver da sua profissão, que é ser um cantor, uma cantora. Você entendeu? Então é isso, se renove, mude, não obedeça aos padrões do mundo. E Paulo diz para quê? A gente tem que fazer isso. Continuando aqui no verso 2, Romanos 12, 2. Para que tem que fazer isso, pastor? Paulo diz, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí? Entenderam? Para que, pastor, eu tenho que fazer isso? Para que eu não vou... Por que eu não vou obedecer aos padrões do mundo? Vou obedecer aos padrões de Deus. Para que você seja capaz, como Paulo está nos ensinando, de experimentar e comprovar. Veja, Paulo está propondo aqui, o apóstolo Paulo está propondo uma experiência real na sua vida. Não é dogma, não é fé, não é, pastor, é só na vida eterna. Não. É na vida eterna sim, mas é agora também. Para que você seja capaz de experimentar e comprovar o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, querido, você quer experimentar isso na sua vida, ouvinte? Então, obedeça ao que a Bíblia está nos dizendo aqui. Não siga os padrões desse mundo. Pelo contrário, siga os padrões de Deus que estão na Bíblia. Ofereça a sua vida, você se ofereça a Deus para dizer, Deus, a partir de hoje, eu não vou mais viver seguindo os padrões do mundo, não. Eu vou seguir os teus padrões, Deus. E eu tenho certeza que se eu fizer isso, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom? Amém? Então, glória a Deus. Vá nessa fé. Eu quero, inclusive, orar pela sua vida dentro dessa fé. Vamos orar juntos? Se você puder fechar os olhinhos.
Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra e eu peço, Pai, que esses ouvintes sejam capazes, sim, Pai, de se oferecerem em sacrifício vivo para poderem experimentar. Se ofereçam, que eu ministro, Pai, na vida desses ouvintes, que eles, Pai, neguem as suas vontades pessoais, a vontade da carne, e obedeçam e sigam, Pai, a Tua palavra. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, eles vão experimentar e vão comprovar, vão ver com seus próprios olhos em suas vidas, agora na terra, como a Tua vontade é boa, como a Tua vontade é agradável, como a Tua vontade é perfeita, Pai. Eu agradeço pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, Pai, na vida desses ouvintes. Em nome de Jesus. Se você crê, ouvinte amado, diga amém e diga graças a Deus. Graças a Deus, amados. Olha, hoje, na maior animação, hein? Hoje à noite, 8 horas da noite, lá na Requinte Recepções. Veja aí o endereço aqui na vinheta que vai passar. Esteja conosco lá, para a gente poder juntos navegar aí na palavra de Deus, aprender mais e assim poder experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz e na graça de Jesus e até o próximo programa. Um abraço carinhoso para todos. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse ministérioevangelicodeensinobiblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.